Olá, eu sou Carlos Risse, tenho 70 e poucos anos e a razão de estar aqui é porque assim, aquelas coincidências da vida, né? Conheci meu amigo por acaso e a gente conversando sobre cangaço, eu descobri, graças a ele, de que eu sou um dos últimos remanescentes de um filme. Isso por quê? Porque na época eu tinha 11 anos, 12 anos, então eu acho que talvez eu seja um dos últimos. Esse filme foi Lampião, Rei do Cangaço. E a razão de eu ter trabalhado nesse filme é porque o meu pai, Sérgio Risse, ele era o produtor, assistente de produção. Na época funcionava tudo da mesma maneira, tudo junto, né? Então algumas cenas que faltaram, que eles rodaram no Nordeste brasileiro, todas as cenas de cangaço, faltaram algumas cenas e aí eu trabalhei aqui. Foi feito em Santana do Parnaíba, foi feito em Itu. E por que essa região, né? Primeiro, Santana do Parnaíba, a arquitetura colonial lembrava o Nordeste daquela época. E Itu porque tinha pedras, rochas, então quando faltava alguma cena, armava toda a cena, armava toda a equipe para rodar aqui em Itu. Então, o meu pai falou, tem cá, você vai ser ator. Eu falei, eu não quero ser ator, eu era pequenininho, né? Aí depois os meninos vão olhar na minha cara, vão achar estranho. Aí ele falou, não, vambora, né? Eu era meio sem vergonha mesmo. Aí eu falei, vambora. E a gente rodou essa cena. Na realidade, eu contracenei com o Dionísio Azevedo, mas essa é a magia do cinema. Eu ter um diálogo com ele, mas ele não estava no local, ou seja, foi feito um plano fechado, que é aquela cena final do filme, quando eles levantam depois da degola do Lampião, do Virgulino, eles levantam a cabeça do Lampião assim, e né, mataram o Virgulino, mataram o Lampião, né? E eu apareço e pergunto para o Dionísio Azevedo, nossa, que bonito, né, esse chapéu, de quem era, né? Ele fala, era de um homem que nunca devia ter colocado na cabeça. E eu, né, moleque, né, era a orientação do diretor, claro, peguei o chapéu e me piquei com o chapéu. E subindo a montanha, eu ponho o chapéu, dando o entender de que o cangaço não terminava com o corte da cabeça de Lampião. O cangaço era uma coisa que iria continuar, então que eu iria dar continuidade. O filme foi assim, um filme diferente, né? A gente tem que pensar que diferentemente de hoje, na época que foi rodado em 64, precisa pensar que não tinha telefone, não tinha celular, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A coisa mesmo era o cinema de guerrilha, né? Ia para o interior, ia atrás das pessoas, ia atrás das locações. Fazer foto era mais difícil porque tinha que fazer a foto em preto e branco, mandar o filme revelar, e no Nordeste era mais difícil. Então, eu estou falando que a situação da produção dos filmes, elas eram bastante complicadas, né? Então, hoje quando se vê um filme de cangaço, tem que pensar em todas essas dificuldades em que a equipe sofreu, né? Então, no caso do Lampião, eu acho que foi um filme que me marcou. Eu trabalhei depois em 2 pequenos filmes, porque meu pai era de cinema, então vez ou outra ele me chamava quando faltava alguém, eu já sabia, já tinha a cultura, né? Então me chamava e eu fazia. Então o Lampião é um marco na minha vida, e agora é o segundo marco, né? Ou seja, foi descoberto de todo esse pessoal que existia na época, são acho que 1 ou 2 pessoas que sobreviveram. Então assim, eu sou um sobrevivente do cinema nacional. Eu acho que essa é o que eu me considero. Carlos, em primeiro lugar, meu amigo, muito obrigado por me receber aqui na sua casa, no seu apartamento, né? Aqui no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo, né? E para mim é um prazer imenso estar conversando com você aqui hoje, ter te conhecido, né? Você é um dos últimos participantes do filme Lampião, Rei do Cangaço, de 1964, né? E teve grandes atores, que nem Vanjolico, a exemplo de Geraldo Del Rey, Dionísio Azevedo, o próprio Milton Ribeiro participou do filme, Leonardo Vilar, Vanjolico e entre outros, não é isso? Isso mesmo. Então assim, Carlos, eu gostaria, um efeito de curiosidade, saber de você, assim, quais são as lembranças que você traz desse filme aí, dos personagens, dos atores, o que te marcou durante a gravação desse filme? Olha, o que me marcou foi o levantamento histórico e o levantamento, assim, porque como que eram os botões das roupas dos cangaceiros, ou seja, como é que funciona essa pesquisa? Não tinha internet, não existia Google, como é que eram os gibões,
entende? Como é que eram os adereços. Então, eu trabalho hoje trabalhei sempre com direção de arte, né? E pesquisa sobre direção de arte, e então eu fico imaginando o trabalho que se tinha de produzir esses figurinos. O meu pai produziu outros filmes também de cangaço, Curisco, Diabo Loiro, e eu lembro, eu era criança e ele falava da Dona Dadá, que foi esposa do Curisco e não tinha uma perna, então meu pai falava, fui lá na casa da Dona Dadá, ela não tem uma perna, disse foi a costureira, eu acho que chamavam metralhadora de costureira, a costureira que cortou a perna dela. Então eu ficava emocionado porque, assim, era uma coisa diferente, não tinha televisão, a televisão era preto e branco e era muito difícil você ver coisas desse tipo. Então a parte jornalística, a parte de criação, a parte de envolvimento das pessoas, ou seja, era uma multidão que a gente achava, não tinha, como é que ia marcar? Gravação amanhã, 6 horas da manhã. Tinha que ir na porta de cada um, amanhã 6 horas da manhã, amanhã 6 horas da manhã. E figurinista, que roupa que vai usar? Então o processo era muito difícil, o processo ele era artesanal, né? Hoje com o WhatsApp todo mundo se informa rapidinho e é mais fácil, mas na época era muito difícil. E o que me encantava era realmente a produção de figurino e a definição, né? Eu falava, nossa, a Dadá, ela tinha a cara mesmo de cangaceira, né? Leonardo Vilar, quando fez as cenas, ele era um cangaceiro, né? Você olhava ele, não via ele como um ator, via ele como um cangaceiro. Então eu acho que os filmes, por serem artesanais e serem assim, feito mesmo na raça, feito na arte artesanal, é o que me encanta. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito e agora fico até lisonjeado pela pesquisa que estão fazendo, pelas associações, esse resgate do cangaço, que é uma coisa que eu nunca imaginei que tivesse, mas realmente tem que ter mesmo. Assim como o faroeste, quando falam de Billy the Kid, quando falam dos cowboys antigos, os Estados Unidos pesquisou muito. O Brasil, eu acho que esse trabalho que o Humberto faz é um trabalho gratificante mesmo, que vai ficar para sempre, é um registro eterno. Daqui para frente vai estar na mídia, vai estar na nuvem, vai estar, ou seja, com acesso a todo mundo. Eu fico feliz porque acho que assim, a história não morre comigo, a história vai seguir em frente. Assim como no filme, no final do filme, né, que você leva o chapéu, simbolizando que o cangaço continuaria. Exatamente. Com aquele menino, aquela criança, né? Acho que muitas crianças daqui para frente, assim que assistirem, falam, nossa, existiu o Lampião. Ele era um Guilherme Tell, ele era um Robin Hood, né? Era considerado, eles falam, ele é bandido, é isso não. Ele roubava dos pobres, roubava dos ricos, chegava nas cidades, distribuía o dinheiro. Ele não tinha dinheiro, ele só tinha dinheiro para comer ou para viver, pouca coisa, não tinha uma casa, uma moradia. Então ele distribuía o dinheiro, roubava dos ricos e distribuía para os pobres. É um tipo de crime? É um tipo de crime, mas eu acho que é mais crime deixar o pobre continuar sendo pobre. Eu acho que esse é o crime verdadeiro. Senhora, apesar de que, assim, que a história, não te contrariando, é claro, a história fala diferente, né? Que na verdade, assim, ele assim, não agia, na maioria das vezes, como uma espécie de Robin Hood, né? Que tirava do rico para dar para o pobre, né? Então criou-se muita lenda em torno dessa figura do Lampião, né? Então proliferou essa história de justiceiro, né? De benfeitor, né? Mas a história fala algo diferente, né? Mas eu não tiro sua razão. Não, mas realmente tem alguns momentos, né? Que Lampião teve alguns atos de humanidade. Sim. Meu amigo, deixa eu te falar, você na época tinha quantos anos quando participou do filme? Eu tinha 12, 13 anos. 12 ou 13 anos. 64, 1964, é isso, né? 63, 64. 64. O cara, durante o filme, o que foi que mais te chamou a atenção no filme? Qual é uma curiosidade? A gente tem uma curiosidade para saber os bastidores do filme, né? A gente quer conhecer o que aconteceu com as pessoas, com os personagens, as dificuldades de gravação, né? Há algum fato que te chamou a atenção na época? Olha, eu não tenho muita informação da parte que foi gravada no Nordeste, né? Eu tenho as informações que foram gravadas aqui em São Paulo que eu participei. Lá em cima, com certeza, não só o meu pai, como a equipe toda deve ter tido alguns perrengues, né? Porque, como eu falei, lá não é que assim, tinha um difusor em que o brilho ficava, sabe, perfeitinho, que tinha maquiador. Não, aquele negócio era mesmo na raça, entendeu? Vamos rodar, amanhã 6 horas, 6 horas. E meu pai, ele sempre teve Kombi.
Na realidade ele era motorista de táxi, começou a trabalhar numa empresa chamada Maristela, que era no Jaçanã, depois Vera Cruz, que era lá em São Bernardo dos Campos. E ele com a Kombi, ele viajou para o norte, fez toda a produção, ele ficava meses, ficava 3, 4 meses longe de casa, sem poder dar um telefonema, porque no sertão não tem telefonema, não tem telefone, né? Então a gente sempre gostava, e quando ele vinha ele contava todas as histórias, como é que tinha sido, as dificuldades do filme, os perrengues que tinham passado, entende? Mas no final, ou seja, eu não sei se é a magia da edição, sempre dava certo. Às vezes não dava certo, como era o caso dessas cenas que a gente rodou em Santana do Parnaíba, que ficou faltando, talvez porque não deu tempo, ou porque eles tinham tempo, enquanto ia montando aqui, eles iam fazendo as cenas, filmando, né, as cenas, porque era tudo 35mm. Iam filmando as cenas que tinham faltando e complementando o filme. Então eu acho que foi realmente uma gincana de produzir, levar todos os atores lá para o meio da Caatinga, né? Mas foi... eu acho que eu vou guardar isso para sempre e melhor agora, porque, ou seja, vai ter um registro disso que eu passei, dessa minha experiência. Carlos, quais foram os atores e atrizes que você chegou a conhecer, conviver? O pessoal do elenco do filme, né? Quais foram que você conheceu pessoalmente? Pessoalmente, com o Anselmo Duarte, e até houve uma época em que meu irmão era mais da idade do filho do Anselmo, então a gente tinha uma relação. A Vanja Urico, que eu era apaixonado por ela, era moleque, mas... Todos nós éramos. Não é? E o Leonardo Vilar, que ele tinha uma cara, ele era um cara sério, né? Você fala, no filme ele não tem expressão, eu acho que Lampião era assim, não vê o cara rindo, não vê o cara triste, ele era uma pessoa com um rosto emblemático. E eu acho que não caberia nenhum outro ator para trabalhar. Milton Ribeiro, sim, era um cara que tinha o estereótipo, né, do cangaceiro, né? Aquelas linhas traçadas, um rosto bastante sofrido da Caatinga, né? Mas eu acho que a Vanja, ela era a minha paixão, Glória Menezes, Dionísio de Azevedo, Geraldo Del Rey, né? Geraldo Del Rey. Essa turma aí você chegou a conhecer, Eu conhecia, assim, existia um bar na 7 de Abril, em frente aos Diários Associados. Em São Paulo ou Rio de Janeiro? São Paulo. Primeiro era na Rua do Triunfo. Era na Rua do Triunfo, na esquina ali, que tinha a Cinedistre, que era a empresa produtora do Oswaldo Massaini, que produziu o Lampião do Rei do Cangaço. Então todos os atores, todo o pessoal de equipe ia para a esquina da Rua do Triunfo e ficava nos barzinhos ali, porque quando tinha, vai sair um filme, então eles chamavam, eletricista, fulano, maquinista, ciclano, maquiador, vai ser aquele. Então captava, porque não tinha WhatsApp, ou as pessoas estavam por perto, ou então não tinha como, as pessoas, nem todo mundo no telefone, o telefone era um preço de um automóvel, então se juntava ali. Aí depois começaram a se juntar num bar em frente ao Diários Associados na 7 de Abril. Então, eu como estudava no centro da cidade, eu ia sempre ou encontrar o meu pai na Rua do Triunfo, ou ia encontrar meu pai na 7 de Abril. E assim na louca, né? Porque não tinha WhatsApp. Então as coisas eram mais difíceis e eu acho que era até mais romântica. Fazia a gente pensar mais, fazia a gente imaginar mais, fazia a gente viajar mais nas histórias, né? Exato, e assim, para a época, o filme Lampião Rei do Cangaço foi uma revolução do cinema nacional, né? É como você está falando, foi duras penas gravado, era dificuldade, locomoção, de captação de atores para aquela época, né? A própria comunicação dificultava muito o acesso, né? Para a produção do filme, então teve uma grande dificuldade, diferente de hoje, está tudo na mão aí, né? Rede social, então você tem como posso falar aqui, tem uma comunicação, né, quase que imediata, então facilitou muito, tá? Então o grande método do Lampião Rei do Cangaço foi justamente essa forma artesanal de fazer o filme, de criar o filme, figurino, sem muitas informações na época, né? Para contactar aquela turma de atores ali, a própria produção, então houve essa dificuldade, né? O Carlos, mais uma pergunta, né? A cena final, onde você faz a cena final, né? No encerramento do filme, foi gravada onde? Foi gravada em Santana do Parnaíba. Santana do Parnaíba, né? E assim lá era o quê? Sim, Santana do Parnaíba, até por uma coincidência, né? Eu estive esse final de semana, tem um amigo que mora em São Roque, e aí ele falava, não, a passagem em Santana do Parnaíba. As casas são casas estilo colonial. Então, isso lembrava um pouco, isso ainda hoje é assim.
Em 64, mais ainda, era mesmo uma cidade colonial, então lembrava algumas cidades, né, do Nordeste. E a parte de Itu, que é onde tinha aquelas grandes pedras, grandes rochas, então lembrava também uma parte do sertão do Cariri, não conheço aquela região lá. Então era, ou seja, a memória às vezes falha, mas marcou muito a minha vida. Sérgio Ritt. Teu pai, qual a grande lembrança que você traz dessa época do seu pai? Que foi um dos produtores, trabalhou na produção, né? Do filme, como nós estamos falando, Lampião Rei do Cangaço, né? De 1964. Qual a boa lembrança que você traz dessa época? Olha, a lembrança que eu trago dessa época, não só especificamente do Lampião Rei do Cangaço, mas era o retorno dele. Porque como ele ficava 2, 3 meses, 4 meses, porque o filme hoje se faz em menos de um mês, se faz um filme, então ele tinha que ir fazer toda a pré-produção, ou seja, onde vão filmar em tal lugar, ou seja, escolhia o lugar, isso pela briefing que já dava o diretor, né? Aí depois, onde é que vão dormir todo mundo? Como é que vai servir refeição? Não existia quentinha, né? Como é que vai levar lá no meio do sertão comida para 20 pessoas, 30 pessoas, os figurantes? Como é que era a vestimenta, né? Assim, era tudo, enchia uma Kombi de roupa e levava os caras para lá, chapéu de couro, eu tenho ainda 2 chapéus de couro na minha casa, no interior. Então era uma coisa mesmo de a gente falar, né, gincana. Por isso que demorava 4 meses, né, para fazer um filme, porque ia para lá e depois por telefone, discava, olha, temos isso. Aí armava-se as pessoas que iriam daqui, né, que era o cara do som direto, aliás eram mais dublados, não tinha som direto, não usavam as câmeras blimpadas, né, usava a câmera AR-35, aquela com chassi de 120 metros, e era assim que acontecia. Então a memória que eu tenho do meu pai era sempre o retorno, quando ele voltava dos filmes, que ele fez vários filmes do Nordeste, muitos filmes do Nordeste, era ele contar as histórias e eu ir perguntando, e como é que foi, quem era o ator, quem era? E ele tinha algumas fotozinhas, aquelas de binóculo, né? Na edição ele cortava, na hora da montagem cortava uns frames e a gente punha no binóculo e ficava assistindo o filme como uma avant-première do filme. E quando foi aquelas coisas foi feita a van primeiro, foi feito no Cine Ipiranga, né? Todo mundo no palco, né? Assim, eu no palco, o diretor de fotografia, o Félix, que era o produtor, Carlos Coimbra, os atores, Milton Ribeiro, né? Aquele palco, né? Até eu tenho uma foto já publicada então era uma coisa que o Cine Ipiranga era para luzes mesmo, tipo Hollywood, né? Botavam aqueles refletores, né, nas luzes, né, e aí era mesmo Hollywood, né, chegavam as atrizes, iam entrando pelo corredor, tapete vermelho, e eu com 12 anos, vivenciando uma coisa dessa, subindo no palco, uma lembrança muito boa. E fez com que eu me tornasse um cineasta, só que eu fui para a área de publicidade e para a área documental. Então hoje sou aposentado, mas dirigi quase 1.200 filmes comerciais então isso foi o que trouxe para mim, né? E o meu irmão e minha irmã, que não tinham inveja, porque falava para o meu pai, eu quero ir, meu pai falava, não, só Carlinhos tem perfil para trabalhar no cinema, né? E a minha irmã queria ser atriz, ele falou, não, atriz não, você não vai ser atriz, se quiser vai trabalhar na maquiagem, vai trabalhar no guarda-roupa, mas atriz eu não quero que você seja. Então eu acho que essa coisa criou meu perfil profissional, né? Porque eu trabalho até alguns anos atrás, eu trabalhei como diretor, e a memória que agora está voltando, eu busquei umas fotos e fui atrás de umas fotos que eu tenho guardado, as fotos preto e branco, e tinha um fotógrafo na época, acho que até hoje ainda tem um fotógrafo de cena, um cara que é contratado, na época era o Amaral. Amaral era o fotógrafo de cena, então ele fotografava tudo as cenas, fotografava do início do filme até o fim do filme, e ele depois fazia as ampliações fotográficas preto e branco, e ele, como meu pai era meu amigo, por isso eu tenho muitas fotos, que ele dava muitas fotos de ação para o meu pai. Se você pudesse voltar no tempo, Carlos, 1964, você faria algo diferente no fim do filme? Você concorda com o final do filme? Uma coisa que assim, que não é que ficou ruim para mim,
Mas o meu irmão, acho que por ser invejoso, os meus amigos falavam: nossa, por que você fala com aquela voz fininha, né? Ah, que bonito, de quem era, né? Ele vai, mas tem voz de bebezinho, né? Por que você não engrossou a voz? Eu, não, mas a voz, a hora que saiu, né? Aquela é a minha voz, né? Então, uma coisa que eu acho assim, não ligava, porque eu preferia estar aparecendo no filme do que ter a gozação do meu irmão, da minha irmã e dos meus amigos. Mas o que me fez foi realmente direcionar, e que eu agradeço ao meu pai, foi me direcionar para essa área de filme, de câmera, né? Hoje é tudo digital, né? Mas eu fui montador de filme de 35, 16 milímetros, trabalhava nas moviolas, aquelas moviolas italianas gigantescas, né? Então pegar o filme assim, sentir o filme, né? E quando eu era pequeno, mas isso é uma outra curiosidade, os filmes eles eram altamente combustível, né? Eles eram de acetato, então meu pai pegava restos de copião, né, que é o positivo, e levava para casa e a gente ficava tocando fogo para ver fazer aquela fumaça, né? Então eu acho que assim, a relação sempre foi de filme. E é uma coisa que ocasionou também na minha estrutura de pensamento, é que é difícil eu assistir um filme sem uma visão crítica. Se ele falar, opa, aquele cara ali fez um corte de ângulo errado, ele devia cortar para cá, cortou para cá, no contraplano está errado, opa, aquele cara errou. Então é difícil me desligar de um filme, seguir o enredo e não prestar atenção na parte técnica, né? Mas hoje em dia, se tem um filme que assim, Interestelar, por exemplo, que é um filme que eu gosto, que é eu já considero um clássico, é um filme que eu consegui realmente prestar atenção no filme, no enredo, na história. Mas isso é uma questão minha mesmo, que acho que sei lá, se alguém faz culinária vai prestar atenção na comida que o outro faz, se o outro é fotógrafo vai ver a luz, então cada um dentro do seu métier. Exatamente. E assim, Carlos, ao meu ver, apesar assim, às vezes a gente lá no passado faz algumas coisas na vida da gente, a gente não tem assim, no momento, né? Assim, o pensamento, a conclusão de como vai repercutir aquilo no futuro, né? Então, assim, a cena que você participa no final do filme, para mim é uma das mais icônicas do cine cangaço, por assim dizer, né? Então, é uma cena que marca, né? Que deixa algo em aberto, uma continuação. Né? Essa é um paralelo, né? Então, faz a gente pensar e raciocinar sobre o assunto, né? Então, para mim, foi uma das cenas mais icônicas do cine cangaço gravado aqui no Brasil, né? Então, meu amigo Carlos, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, nosso depoimento, a nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a posteridade, para as futuras gerações de estudantes, pesquisadores, estudiosos do tema cangaço, que você deixasse uma mensagem para esse pessoal aí. Assim, o que eu sinto falta eu sinto falta também, porque eu também não vasculho, não procuro. Eu acho que as pessoas se preocupam mais com o que está fora do que está dentro, né? O cangaço no Brasil é uma história escrita, é uma história gravada, é uma história que fez parte da nossa vida, entendeu? Assim como os pelados, os das farroupilhas, o Rio Grande do Sul teve muito movimento também separatista, então eu acho que esses movimentos sociais, né, que é o Robin Hood, eu acho que isso é uma coisa que é importante, que as pessoas deviam se preocupar mais, né? O Brasil tem heróis, o Brasil tem bons atores, o Brasil teve ótimos atores, então eu acho que para que ir buscar lá fora, né? Assistir um filme de cowboy? Não, veja um filme de cangaço, veja como é que funcionava, veja como é que era a estrutura social, por que eles faziam isso, né? Os atores que faziam isso, onde faziam isso, a situação sociopolítica da época, né? Era em 64, início da Revolução Militar, então eu acho que é bom as pessoas estudar um pouco sobre a nossa história, principalmente via cinema, que é um registro visual da situação e da época também. Então, Carlos, para finalizar, eu, em nome de todos os seguidores, os nossos amigos estudiosos, pesquisadores do cangaço, né, em nome do canal Cangaçologia, eu quero te agradecer por me receber hoje aqui, tá certo? Prestar esse depoimento aí, você que é um dos últimos sobreviventes do filme, né, Carlos? É uma memória viva, né? Desse grande trabalho, assim, ao meu ver, do cinema nacional. Eu, por gostar de cangaço, ser estudioso do cangaço, eu sou um pouco duvidoso, na minha opinião, né? Mais duvidosa a minha opinião.
Mas é aquela história. Então eu quero te agradecer a você por me receber, por prestar esse depoimento para a gente que é de fundamental importância, e vida longa, e espero te entrevistar mais vezes no futuro. Tá Sim, bom, claro. Vou te emprestar algumas fotografias para você publicar, que são fotos que o meu pai trazia, né? Sim. E prometo também procurar mais fotos, porque tem algumas caixas e eu tenho que ter tempo para retirar todas as fotos e fazer uma seleção melhor de fotos. Certo. E estaremos esperando, viu, Carlos, por essas fotos aí, viu? E olha, e parabéns, porque o que você está fazendo é um resgate da história, entendeu? Cangaçologia. Cangaçologia é um termo interessante, né, que é o estudo do cangaço, e realmente eu fico feliz de saber que existe alguém como você fazendo essa pesquisa e fazendo com que permaneça viva, né, essa história, né, fez parte da nossa história, né? Exatamente, resgatar, não só eu, como vários estudiosos, pesquisadores no Brasil afora, né, que se empenham a duras penas, né, sem nenhum incentivo. A gente faz por amor, a gente gasta do bolso, a gente perde noite de sono, tudo vem do nosso bolso, do nosso trabalho, né? Então, para a gente é um hobby, é a nossa finalidade, né, é justamente resgatar, preservar essas histórias, né, para a posteridade, para as futuras gerações, né? Porque nós estamos aqui de passagem, uma hora nós vamos embora, né? E esses depoimentos, esses conhecimentos se apagam no decorrer do tempo, né? É verdade, né? Então, meu amigo, obrigado aí. Aqui eu finalizo esse depoimento seu, essa entrevista, tá bom? Vida longa, muita paz, saúde, prosperidade, e até a próxima, que logo eu vou estar aqui de novo, tá bom. Buscar as fotos. Tá bom, eu prometo. Forte abraço, Carlos. Um abraço. Que bonito! De quem era, hein, moço? De um homem que nunca devia ter posto esse chapéu na cabeça. Nem ele, nem ninguém. Que nasceu em Vila Bela e se acabou no sertão. Teve quem ficou alegre, teve quem foi irmão, e a responda a seu dor. Quem é que tá com a razão? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Cangaçologia. E não esqueçam de ativar o sino para receber todas as nossas notificações. Cangaçologia. Imparcialidade e compromisso com a história cangaceira.